amores, tudo bem com vocês? Espero sim que vocês estejam todos na santa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo ao canal Débora G. Miller. Quem não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilha. Vamos embora para mais um vídeo da Palavra de Deus, que é Lâmpadas ao Nosso Caminhar. Quem lê esse livro, sua vida irá mudar. Então você não tem que só ler, né? Tem que colocar em prática o que está tudo aqui dentro. Então, gente, a paz de Deus a todos vocês, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, Shalom. Sejam todos bem-vindos. E vamos embora. Sábado passado eu dei uma falhada, eu não gravei o vídeo, porque eu estava na casa da minha irmã, ajudando ela. Eu até cheguei a gravar, mas ficou ruim, né, a gravação. Eu estava muito rouca, tossindo, e eu acabei deletando. Então agora vamos hoje para a leitura da Palavra de Deus, que é maravilhosa. Então vamos aqui iniciar. No último vídeo nós lemos até o 13. Segundo Crônica, né, nós paramos no final do 13. Então, agora nós vamos iniciar aqui no 14. Ai, deixa eu ficar mais relaxada, né, gente? Para não ficar muito perto do meu vídeo. Vamos ver. Sim. Então, o livro de Segundo Crônicas, o capítulo 14, inicia-se assim. Asa reina. E Abias dormiu com seus pais, e o sepultaram na cidade de Davi. E Asa, seu filho, reinou em seu lugar. Nos seus dias esteve a terra em paz, 10 anos. E Asa fez o que era reto, que era bom e reto aos olhos do Senhor, seu Deus. Porque tirou os altares dos deuses estranhos, e os altos, e quebrou as imagens, e cortou os bosques. E mandou ajudar que buscasse ao Senhor Deus de seus pais, e que observasse a lei e o mandamento. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e as imagens, e sobre ele o reino esteve em paz. Edificou cidades fortificadas em Judá, porque a terra estava quieta e não havia guerra contra ele naqueles anos, porquanto o Senhor lhe dera repouso. Disse, pois, a Judá: edifiquemos essas cidades e cerquemos-la de muros e torres, portas de ferro, ferrolhos, enquanto a terra ainda é nossa, pois buscamos ao Senhor nosso Deus. Buscamo-lo e deu-nos repouso de todos os lados. Edificaram, pois, e prosperaram. Tinha Asa um exército de 300 mil de Judá, que traziam pavês e lança, e 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e atiravam com arco. Todos estes eram homens valentes. Vitória sobre os etíopes. Ezerá, o etíope, saiu contra eles, com um exército de 1 milhão e com 300 carros, e chegou até Maresa. Então Asa saiu contra ele, e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maresa. E Asa clamou ao Senhor seu Deus, e disse: Senhor, nada para ti é ajudar. Quer o poderoso, quer o de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, Senhor nosso Deus, porque em ti confiamos, e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e os etíopes fugiram. E Asa e o povo que estavam com ele os perseguiram até Gerar, e caíram tantos os etíopes que já não havia nele resistência alguma, porque foram destruídos diante do Senhor e diante do seu exército. E levaram dali muito grande despojo, e feriram todas as cidades nos arredores de Gerar, porque o terror do Senhor veio sobre elas. E saquearam todas as cidades, porque havia nelas muita presa. Também feriram as malhadas do gado, e levaram ovelhas em abundância, e camelos, e voltaram para Jerusalém. 15. Asa renova a aliança do Senhor. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded, e saiu ao encontro de Asa, e disse-lhe: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. E se o buscardes, o achareis. Porém, se o deixardes, vos deixará. E Israel esteve por muitos dias com o verdadeiro Deus, e sem sacerdote que o ensinasse, e sem lei. Mas quando na sua angústia voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, o acharam. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras, porque nações contra nação, e cidade contra cidade,
se despedaçavam, porque Deus os perturbara com toda a angústia. Mas esforçai-vos e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Ouvindo, pois, Asa estas palavras e a profecia do profeta Oded, cobrou ânimo e tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomara nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E reuniu a todos, o Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim e Manassés, e de Simeão, porque muitos de Israel tinham passado a ele, vendo que o Senhor seu Deus era com ele. E ajuntaram-se em Jerusalém, no 3º mês, no ano 10º do reinado de Asa. E no mesmo dia ofereceram em sacrifícios ao Senhor do despojo que trouxeram 700 bois e 7.000 ovelhas. E entraram na aliança para buscarem o Senhor, Deus de seus pais, com todo o seu coração e com toda a sua alma. E de que todo aquele que não buscasse ao Senhor, Deus de Israel, morresse, assim o menor como o maior, tanto o homem como a mulher. E juraram ao Senhor em alta voz com júbilo e com trombetas e buzinas. E todo Judá se alegrou deste juramento, porque de todo o seu coração juraram, e de toda a sua vontade o buscaram, e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso ao redor. E também a Maaca, sua mãe, o rei Asa depôs, para que não fosse mais rainha, porquanto fizera um horrível ídolo, a Azerá. E Asa destruiu o seu horrível ídolo, e o despedaçou e o queimou junto ao ribeiro de Cedrão. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. E trouxe à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai, e as coisas que ele mesmo tinha consagrado, prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 35º do reinado de Asa. Deixa eu ver aqui um negócio, gente. 16. Asa e o rei da Síria pelejam contra Baasa. No 36º ano do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá para não deixar ninguém sair nem chegar a Asa, rei de Judá. Então Asa tirou a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou servos a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Acordo há entre mim e ti, como houve entre meu pai e o teu. Eis que te envio prata e ouro. Vai, pois, e anula o teu acordo com Baasa, rei de Israel, para que se retire de sobre mim. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou os capitães dos seus exércitos contra as cidades de Israel. E eles feriram a Ijon, a Dan, a Abel-Maim e a todas as cidades armazéns de Naphtali. E sucedeu que, ouvindo o Baasa, deixou de edificar a Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá, e levaram as pedras de Ramá, e a sua madeira, com que Baasa edificara, e com elas edificou a Geba e a Mispa. Acho que é Mispa. Naquele mesmo tempo veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: Porquanto confiaste no rei da Síria, e não confiaste no Senhor teu Deus, por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Porventura não foram os etíopes e os líbios um grande exército com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito, para com ele. Nisto, pois, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Porém Asa se indignou contra o vidente e lançou na casa do tronco, porque estava enfurecido contra ele por causa disto. Também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e Israel. E no ano 39 do seu reinado, Asa caiu doente de seus pés. A sua doença era um extremo grave. Contudo, na sua enfermidade, não buscou ao Senhor, mas antes os médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. E o sepultaram no seu sepulcro, que tinha cavado para si, na cidade de Davi. Havendo deitado na cama,
e se enchera de perfumes e especiarias preparadas, segundo a arte dos perfumistas. E destas coisas fizeram-lhe uma grande queima. Vamos ler o 17. Vamos beber uma aguinha antes para molhar a garganta, né? Ainda estou um pouquinho resfriada, gente, mas nada que impeça de ler a Bíblia. 17. O bom reinado de Jeosafá. E Jeosafá, seu filho, reinou em seu lugar, e fortificou-se contra Israel. E pôs soldado em todas as cidades fortificadas de Judá. Estabeleceu guarnições na terra de Judá, como também nas cidades de Efraim, que Asa seu pai tinha tomado. E o Senhor era com Jeosafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi seu pai, e não buscou a Baalim. Antes buscou ao Deus de seus pais. Andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. E o Senhor confirmou o reino na sua mão, e todo o Judá deu presentes a Jeosafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. E exaltou-se o seu coração nos caminhos do Senhor, e ainda mais, tirou os altos e os bosques de Judá. E no terceiro ano do seu reinado, enviou ele os seus príncipes a Ben-Israel, a Obadias, a Zacarias, a Natanael e a Micaías, para ensinarem nas cidades de Judá. E com eles os levitas, Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Zemi, Eramote, Jonatas, Adonias, Tobias e Tobi Adonias. E com estes levitas, os sacerdotes Elisama e Jeorão, e ensinaram em Judá, levando consigo o livro da lei do Senhor, e foram a todas as cidades de Judá, ensinando entre o povo. E veio o temor do Senhor sobre todos os reinos da terra que estavam ao redor de Judá, e não guerrearam contra Jeosafá. E alguns dentre os filisteus traziam presentes a Jeosafá, e prata como tributo. Também os árabes lhe trouxeram gado miúdo, 7.700 carneiros e 7.700 bodes. Cresceu, pois, Jeosafá grandemente em extremo, edificou fortalezas e cidades de provisões em Judá. E teve muitas obras nas cidades de Judá, e homens de guerra e valentes em Jerusalém. E este é o número deles, segundo as suas casas paternas em Judá. Eram capitães de milhares. O chefe Adna, e com ele 300.000 homens valentes. E depois dele o capitão Joanã, e com ele 380.000. E depois Amazias, filho de Ziere, que voluntariamente se entregou ao Senhor, e com ele 200.000 homens valentes. E de Benjamim, Eliada, homens valente, e com ele 200.000 armados, de arco e de escudo. E depois dele, Josabade, e com ele 180.000 armados para a guerra. Esses estavam no serviço do rei, afora os que o rei tinha posto nas cidades fortes por toda a Judá. 18. Acordo entre Jeosafá e Acabe. 18. Tinha, pois, Jeosafá riquezas e glória em abundância, e aparentou-se com Acabe. E depois de alguns anos, desceu ele para Acabe em Samaria. E Acabe matou ovelhas e bois em abundância, para ele e para o povo que vinha com ele. E o persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade. Porque Acabe, rei de Israel, disse a Jeosafá, rei de Judá: Irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: Como tu és, serei eu, e o meu povo como teu povo. Iremos contigo à guerra. Disse mais Josafá ao rei de Israel: Peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhe: Iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: Sobe, porque Deus a entregará na mão do rei. Disse, porém, Josafá: Não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que o consultemos? Então o rei de Israel disse a Josafá: Ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor. Porém, eu o odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre o mal. Este é Micaías, filho de Imlá. E disse Josafá: Não fale ao rei assim. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: Traze aqui depressa a Micaías, filho de Imlá. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, e estavam assentados na praia, à entrada da porta assentados na praça,
à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam na sua presença. E Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si uns chifres de ferro e disse: Assim diz o Senhor, com estes ferirás aos sírios, até de todo os consumires. E todos os profetas profetizavam o mesmo, dizendo: Sobe a Ramote de Gileade, e triunfarás, porque o Senhor a dará na mão do rei. E o mensageiro que foi chamado a chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que a palavra do profeta, a uma voz, predizem coisas boas, para que o rei seja, pois, também a tua palavra como a de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: Vive o Senhor, que o que meu Deus me disser, isso falarei. Vindo, pois, ele ao rei, esse lhe disse: Micaías, iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? Ele disse: Subi e triunfarás, e serão dados na vossa mão. E o rei lhe disse: Até quantas vezes te conjurarei para que não me fale, senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: Vi a todo o Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: Estes não têm Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse eu que ele não profetizaria de mim o que é bom, porém sempre o mal? Disse mais: Ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi ao Senhor assentado no seu trono, e todo o exército celestial em pé, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse ao Senhor: Quem persuadirá a Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Um dizia dessa maneira, e o outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor, e disse: Eu o persuadirei. E o Senhor lhe disse: Com que? E ele disse: Eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E disse ao Senhor: Tu o persuadirás e ainda prevalecerá? Sai e faze-o assim. Agora, pois, eis que o Senhor pôs um espírito de mentira na boca destes teus profetas, e o Senhor falou o mal a teu respeito. Então Sedequias, filho de Kenaaná, chegando-se, feriu a Micaías no queixo, e disse: Por que caminho passou de mim o Espírito do Senhor para falar a ti? E disse Micaías: Eis que eu verás naquele dia, quando andares de câmara em câmara para te esconderes. Então disse o rei de Israel: Tomai a Micaías e tornai a levá-lo a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: Assim diz o rei: Colocai este homem na casa do cárcere, e sustentai-o com pão de angústia e com água de angústia, até que eu volte em paz. E disse Micaías: Se voltares em paz, o Senhor não tem falado por mim. Disse mais: Ouvi, povos todos, a guerra contra Ramote de Gileade. Subiram, pois, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse ao rei de Israel a Josafá: Disfarçando-me eu, então entrarei na peleja. Tu, porém, veste as tuas roupas reais. Disfarçou-se, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. Deu ordem, porém, o rei da Síria aos capitães dos carros que tinham, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno nem contra grande, senão só contra o rei de Israel. Sucedeu que, vendo os capitães dos carros a Josafá, disseram: Este é o rei de Israel, e o cercaram para pelejar. Porém Josafá clamou, e o Senhor o ajudou, e Deus os desviou dele. Porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. Então um homem armou o arco e atirou a esmo e feriu o rei de Israel entre as junturas e a couraça. Então disse aos carreteiros: Dá a volta e tirar-me do exército, porque sou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve-se em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morreu ao tempo do pôr do sol. 19. O profeta Jeú repreende a Josafá. E Josafá, rei de Judá, voltou em paz à sua casa, em Jerusalém. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e disse-lhe: Devias tu ajudar ao ímpio e amar aquele que vos odeia ao Senhor? Que odeia ao Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Boas coisas, contudo, se acharam em ti,
porque tiraste os bosques da terra e preparaste o teu coração para buscar a Deus. Habitou, pois, Josafá em Jerusalém, e tornou a passar pelo povo, desde Berseba até as montanhas de Efraim, e fez com que tornassem ao Senhor, Deus de seus pais. E estabeleceu juízes na terra em todas as cidades fortificadas, de cidade em cidade. E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco, guardai-o e fazei-os, porque não há no Senhor nosso Deus iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. E também estabeleceu Josafá alguns dos levitas, a dos sacerdotes e dos chefes dos pais de Israel, sobre o juízo do Senhor e sobre as causas judiciais, e voltaram a Jerusalém. E deu-lhe a ordem, dizendo: Assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro, e em toda a diferença que vier a vós, de vossos irmãos que habitam nas suas cidades, entre sangue e sangue, entre lei e mandamento, entre estatutos e juízos, admoestai-os que não se façam culpados para com o Senhor, e não venha grande ira sobre vós e sobre vossos irmãos. Fazei assim, e não vos fareis culpados. E eis que Amarias, o sumo sacerdote, presidirá sobre vós em todo o negócio do Senhor, e Zebadias, filho de Ismael, líder da casa de Judá, em todo o negócio do rei. Também os oficiais, os levitas, estão perante vós. Esforçai-vos, pois, e fazei o que o Senhor Fazei-o, e o Senhor será convosco. 20. Deus concede a Josafá vitória sobre os seus inimigos. E sucedeu que, depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Gede. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e se apregoou jejum em todo o Judá. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo. E disse: Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem te possa resistir. Porventura, o nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel? E não o deste para sempre a descendência de Abraão a teu amigo? E habitaram nela e edificaram nela um santuário a teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, pelos quais não permitisse passar a Israel, quando vinham da terra do Egito, mas eles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua herança que nos fizeste herdar. Nosso Deus, porventura não os julgarás? Porque em nós não há força perante esse grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém nossos olhos estão postos em ti. E todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf, e disse: Dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém. E tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerei contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nessa batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficais parados e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando-o. E levantaram seus levitas dos filhos dos Coatitas e dos filhos dos
coratitas, para louvarem ao Senhor Deus de Israel com voz muito alta. E pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E ao saírem, Jeosafá pôs-se em pé diante. Ouvi-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas, e prosperareis. E aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados. E dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram um aos outros, a destruir-se. Nisso chegou Judá, o atalaia do deserto, e olharam para a multidão. E eis que eram corpos mortos, que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os seus despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objeto precioso. E tomaram para si, tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam o despojo, porque eram muitos. E ao 4º dia se ajuntaram no vale de Beraca, pois ali louvaram ao Senhor. Por isso chamaram aquele lugar o vale de Beraca até o dia de hoje. Ai, meu Deus, não cai não, filho. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Jeosafá à frente deles, e tornaram a Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara sobre os seus inimigos. E vieram a Jerusalém com saltérios, com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. E veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso ao redor. E Josafá reinou sobre Judá. Era da idade de 35 anos quando começou a reinar. E 25 anos reinou em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Zília. E andou no caminho de Asa, seu pai, e não se desviou dele, fazendo o que era reto aos olhos do Senhor. Contudo, os altos não foram tirados, porque o povo não tinha ainda disposto o seu coração para com Deus de seus pais. Ora, o restante dos atos de Josafá, assim desde os primeiros até os últimos, eis que está escrito nas notas de Jeú, filho de Anani, que as inseriu no livro dos reis de Israel. Porém, depois disto, Josafá, rei de Judá, se aliou com Acasias, rei de Israel, que procedeu com toda a impiedade. E aliviou-se com ele para fazerem navios que fossem a Tarsis, e fizeram os navios em Ezion-Geber. Porém, Eliezer, filho de Dodava, de Maresa, profetizou contra Josafá, dizendo: Porquanto te aliaste com Acasias, o Senhor despedaçou as tuas obras, e os navios se quebrarão, e não puderam ir a Tarsis. Gente, eu vou parar aqui no... Deixa eu ver. Vamos ler até o 20. A gente inicia aqui no 21. Vamos dar uma olhadinha aqui. O Crônica vai mesmo até o 35, é isso? É, vai até o 35. Não, Crônica vai até o 36. 20, não parei aqui no 21. Depois a gente lê, nos outros capítulos, lê um pouquinho mais. Vamos parar aqui, no 20, a gente inicia no 21. A gente vê esses capítulos aqui, né, os reis, né, a gente vê aqui, no início aqui, falando aqui, que Deus ele não abandona ninguém, né, é a gente que deixa de seguir a Deus. Que se a gente se apartar de Deus, Deus pode até vai continuar nos olhando, mas ele se apartará de nós, né, ó. Aqui fala, ó. Eu os acharei. Porém, aqui fala aqui, ó. O Senhor está convosco enquanto vos estáis com ele. E se eu buscardes, o acharei. Porém, se eu deixardes, vos deixareis. Então, quer dizer, às vezes a pessoa fala, que Deus me abandonou, que Deus não olha por mim, que Deus não está nessa luta comigo, que Deus não está nessa prova comigo, nada. É porque o ser humano que vira as costas para Deus. Deus não abandona ninguém. A partir do momento que você se entregar a Ele e seguir Ele de um puro e sincero coração, porque nós temos que ser sinceros, nós temos que ter pureza no nosso coração, né? Ser fiel a Ele. E aí Ele não vai te abandonar, Ele vai te ajudar.
Ele vai estar com você nas lutas, nas doenças, nas provas, né? Em todos os momentos da sua vida ele vai estar com você. Mas se você for mal, virar as costas para Deus, ficar nesse mundo né, que está cada vez mais perigoso, mais sujo, mais... Nossa, com as concupiscências do mundo, assim, tomando uma proporção, assim, que só Deus mesmo, pra dar um jeito nesse planeta, é só Deus, não tem outro. Então a gente vê aqui, né? Até teve a parte aqui que o rei foi se consultar com o outro lá, né? Com outro rei. Que Deus não queria, que Deus queria que ele continuasse quem? Lá. Mas mesmo assim Deus é benigno, Deus foi com ele. E assim, quando a gente tem Deus, quando o ser humano colocar Deus no centro da sua vida, de um puro e sério coração, não há peleja, não há espírito maligno que vai nos combater. Pode até tentar, mas não vai prevalecer. Porque Deus, ele é poderoso. Deus, ele é tremendo. Às vezes a gente tem maneira de colocar Deus muito pequeno, perto das nossas provas, perto das nossas lutas. Não. Vamos mostrar para nossas lutas, para nossas guerras, para nossas tribulações, que nós temos um grande Deus. E tudo aquilo que Deus permitir, eu e você passar, ele vai passar com a gente, né? É que nem esse ano tá acontecendo umas coisas assim na minha vida, assim, e eu falei, não. Que assim, muitas das vezes eu ia pra minha mente, não, eu vou fazer isso, porque isso pra mim vai ser melhor, aos meus olhos. Eu falei, não, vou fazer dessa maneira, desse jeito, que pra mim vai ser, tá ótimo. Falei, não quero mais saber disso. Agora eu vou buscar a Deus de um puro e sincero coração. Embora eu sempre busque a Deus de um puro e sincero coração, tá, pessoal? Falei, não, vou buscar a Deus. E aquilo que eu vou fazer, que eu senti paz, eu senti comunhão, senti um alívio, a tranquilidade, eu tirei sim. Se eu não tiver paz, não sentir, eu vou lá, eu não aceitarei. Então, porque nós temos que aprender a colocar nossas vidas na mão de Deus. E orar. Nós sabemos nesse mundo aí, né, gente? As guerras, tanta guerra, gente. A gente, às vezes, eu falo, meu Deus, o povo não aprendeu nada que Cristo pregou aqui nesse mundo, quando ele andou aqui, os 33 anos que ele esteve aqui, e os 3 anos de ministério dele. Que ele faz... Então, no final ele falou, gente, amar a Deus sobre todas as coisas, sobre tudo. Sobre seu marido, sobre seu filho, sobre sua casa, sobre seu emprego, sobre tudo. Né? Amar a Deus sobre tudo. Às vezes a gente vê as pessoas assim, pra mim o mais importante pra mim é meus filhos, é meu marido. Claro, eles são importantes, também são importantes. Mas pra mim, o mais importante pra mim é Deus. Porque o que vai me dar a salvação vai ser ele. Não vai ser nem filho, nem marido, porque a salvação é individual, né? Que cada um vai procurar para se salvar no final de tudo aqui. Então assim, então não é marido, não é filho, né? Não, o mais importante pra mim é Deus. Se Deus tá comigo, eu não temo nada. Então, se eu tiver que virar costas para um para outro, eu vou, porque eu quero estar com Deus, né? Porque muitas das vezes a gente quer assim, ter meus filhos. Meus filhos não são batizados, meus filhos não são assim, não tem uma denominação que eles vão. Né? Tá nesse mundão aí, achando que esse mundo é tudo lindo, maravilhoso, que que o mundo tá, nossa. Mas não, falei, mas se eu tiver que escolher, eu escolho a Deus. Né? Porque quem vai me dar a oportunidade de entrar no céu vai ser Ele, quem vai me guardar vai ser Ele, né? Assim, é claro, amo meus filhos? Amo. O que eu puder fazer por eles, eu vou fazer. Meu marido também ama demais, o que eu puder fazer, eu vou fazer. Mas se eu tiver que escolher entre a família e Deus, eu escolho Deus. Porque Deus é o princípio de todas as coisas. É Ele que me ajuda em todos os momentos da minha vida, é Ele que esteve comigo. E sempre, às vezes eu faço assim, uma retrospectiva do meu passado. Às vezes eu passei por coisas assim e falei, gente, quantas vezes eu achei que eu estava sozinha? Jamais Deus estava me carregando nos braços dele. Porque tem coisas que só Deus nos carrega pra gente passar. Então, gente, vamos ler a Bíblia. Eu vou falar pra vocês, leiam a Bíblia. Toda vez que eu estiver aqui lendo, eu vou lá, leiam a Bíblia. Leiam. E quando você orar, para Deus, me dá sabedoria. O Senhor deu sabedoria para Salomão, me dá um pouquinho da sabedoria dos céus. O Senhor deu para Salomão, dá um pouquinho para mim, para eu poder discernir nesse mundo pecaminoso o certo do errado. E todas as vezes que você fazer alguma coisa que seu coração começa a ficar aflito, é porque o Espírito Santo está tocando no seu coração para você não fazer. Porque quando você fazer as coisas e te der paz, se sentir paz, sentir alívio, coisa, o Espírito Santo está com você te dizendo, faça. É Deus falando, faça. Mas você sentir tribulação, coisa, não faça, gente. Tá? Então vamos ler a Bíblia. É muito bom esse livro. É o melhor livro. Tem muita gente que já escreveu muitos livros, mas muitos eles escreveram lendo aqui, ó. Muitos leram a Bíblia para escrever seus livros. E muitas coisas que tem nos livros dele foi tirada daqui desse livro. Então, gente, um beijo no coração de vocês. Fiquem todos com Deus. Vamos nos unir em oração, né? Com uma guerra lá em Israel. A gente vê quantas crianças inocentes já morreu, quantas pessoas inocentes. Eu garanto, se chegasse lá e perguntar, vocês querem paz ou guerra? Eles queriam a paz, né? Muitas crianças inocentes morrendo, eles não queriam guerra. Mulheres também não queriam guerra. Infelizmente são os poderosos que estão no poder, né? Que se acham o dono do mundo, o dono de tudo. E faz essa desgrameira tudo aí. E os inocentes estão pagando. Mas a Bíblia também nos fala, né? Aquele que é cristão e segue a Cristo, se o nosso corpo tombar, se estiver em Cristo, nós não morreremos. Nós passaremos para outra vida. Então, vamos orar, vamos se juntar em oração, orar para esse mundo, que a Bíblia também nos diz,
Que é o povo que o buscar, que nem aqui, né? Todas as vezes que o povo foi buscar Deus de um sincero e puro coração, Deus trouxe a paz, não trouxe? Então, se hoje em dia, se o povo se unir, os cristãos, eu tô falando cristão, tô falando denominação de igreja, os cristãos se juntarem em oração e pedir para Deus, Deus ele cura. A Bíblia fala, se o meu povo me buscar de um puro e sincero coração, eu sararei a terra, né? A Bíblia diz também, se um bom governo governa, o povo vive feliz. Se um mau governo governa, o povo chora e sofre. A gente vê, né? Muita gente aí sofrendo. Tudo pela ganância, gente. Ganância, ganância, ganância. O povo tem e quer mais, né? Mas aí vamos nos apegar cada dia mais com Deus. Se pegar e se entregar a Ele, porque só Ele vai poder nos tirar isso aqui. E o que estiver acontecendo aí, 10 mil à sua direita e 1.000 à sua esquerda, você vai passar. O que deixa muito profundamente triste, assim, dá tristeza quando eu vejo as notícias, é ver tantas vidas inocentes indo embora, por alguns, né? Por alguns. Então, nós vamos se apegar a Deus e vamos, né? Só Deus vai poder nos ajudar e só Ele pode dar um jeito nesse mundo decaído. Muito triste. A gente vê muitas coisas, é muito triste. Mas, o nosso alvo é lá em cima. Sempre eu venho aqui no fundo da minha casa, eu olho lá pra cima ali, ó. E falo, não, a minha morada é lá que eu quero morar. Um beijo no coração de todos vocês. Fiquem todos com Deus. Compartilham o vídeo, né? Já percebi uma coisa aqui nessa plataforma do YouTube, que quando a gente vem aqui pra falar do selfie, as coisas aqui não caminham, não. Eles não vai muito pra frente, porque também o povo quer coisa. Tem muita gente que quer só saber de coisas aqui mundanas, né? Quer saber da vida do outro, da riqueza do outro, coisa. Mas quando você vem falar aqui, ó, aquele que é o único que pode te levar, é o único que vai poder te dizer se você vai pro céu ou vai pro inferno, é Deus. Então, a plataforma não passa pra frente. Mas, se vocês compartilharem, quem escutar a Bíblia, ler, compartilhar para 1, para 2, aí mais pessoas vão conhecer a palavra de Deus. E vamos guardar nosso coração e vamos, né, seguir o que está aqui, tá bom? Perdoa aí, tá? Qualquer coisa. E até a próxima leitura da Bíblia, se assim Papai do Céu permitir. E eu sempre falo, eu amo tanto Deus. Deus, eu te amo, te amo, te amo, te amo. Eu não sei viver sem ti, Pai. Não me abandone. Não deixe minha mente. Blinda minha mente, blinda meu coração. Porque somente a ti eu quero amar de todo meu coração. Beijo.